dia, meus amigos, já chegamos em Turim e, embora aqui seja Itália, um violinista toca uma bela música chamada Quizás. Estamos agora na frente do Museu Egípcio e vocês me perguntam, por que um museu egípcio na Itália? Porque Napoleão conquistou essa área quando se tornou imperador em 1805. Assim sendo, ele fez com que um cônsul fosse para o Egito, escolhesse as obras que ele mais gostava do Egito e transportasse para a França e para a Itália. Um cônsul aqui, diplomata de Turim, tinha muita influência com a família Savoia, que era a família predominantemente mais rica de Turim. Sendo assim, um desses membros, que gostava muito de artes, comprou essas relíquias egípcias e fez este museu, que era um palácio à época. Ele transformou um palácio dele no segundo maior acervo de obras egípcias do mundo, perdendo apenas para o Museu do Cairo, na cidade do Cairo, no Egito. Sendo assim, hoje nós podemos visitar aqui um acervo com mais de 7.000 obras. 7.000 obras dedicadas à cultura egípcia. Não há nenhuma réplica. É o segundo maior museu egípcio do mundo, dedicado 100% às obras egípcias. Contemplem Turim, uma cidade maravilhosa, cheia de moças maravilhosas, porque aqui tem universidade. É a Paris da Itália, a cidade mais francesa da Itália ou a cidade mais italiana da França, vocês escolhem. Um abraço. Benjamin, nós já vemos os papiros referentes ao livro dos mortos, o ritual que os egípcios seguiam, caso eles pudessem ingressar no mundo dos mortos, eles deveriam proferir todo esse rito descrito nesse papiro. É um dos muitos exemplares que existem dos livros dos mortos. Muito interessante, repleto de hieróglifos e figuras retratando todo o rito que eles deveriam seguir. Muito interessante. Essa é uma estela. O que é uma estela? Uma peça de pedra que servia para a escrita. Essa atrás de mim tem nada mais nada menos do que 3.000 anos de história. Podemos ver um dos sarcófagos encontrados no Vale dos Reis, que é uma espécie de cemitério faraônico lá na cidade do Cairo, no Egito. Estamos observando agora uma tumba pré-dinástica, ou seja, antes da era dos faraós. As pessoas ainda não eram enterradas em sarcófagos, apenas em um buraco ovalado, uma tumba ovalada. Veja, nós temos aqui os restos mortais de um escravo. E como vocês sabem, os egípcios são considerados aqueles que inventaram a cerveja e realizavam a fermentação nesses jarros de mais ou menos 4.000 anos. Levava-se 2 dias para terminar a fabricação. Vamos rapidamente explicar o processo de mumificação. Era dado um banho no corpo, preenchido todo o átrio corporal, a pleura, com ervas, para que aquilo lá ficasse cheiroso. O cérebro era retirado pelo nariz com uma pinça e os órgãos principais, coração, pulmão, intestino, eram colocados em canoplas. O que são canoplas? Vasos que eram colocados juntos do morto quando este estava mumificado. Atrás de mim nós podemos ver um dos indumentos, um dos objetos usados para a defumação do corpo. Nós vemos atrás de mim é considerado uma falsa porta. Por que uma falsa porta? Porque humanos de carne e osso não podem passar por isso, mas servia para que o espírito, quando estivesse pronto após o enterro, saísse pela porta e subisse aos céus para ser julgado por Osíris, o deus dos mortos. E também vocês me perguntam, mas era a porta da pirâmide? Não, porque antes das pirâmides, os faraós eram enterrados em túmulos diferentes. As pirâmides só vieram numa dinastia posterior. Então nós podemos ver aqui uma falsa porta. Podemos observar aqui alguns fragmentos retirados da parede dos túmulos, trazidos para cá. Vocês vejam hieróglifos contando a vida do homem à época do Egito, toda representada nas paredes. Imagine o processo para que se transportasse todas essas peças do Egito para cá no começo do século XIX. Muito interessante, me agrada bastante. Aqui nós vemos, por exemplo,
o transporte de animais, do gado, bois, vacas, né? Tudo retirado da parede dos túmulos. Muito interessante. Um corpo muito importante, enterrado com as pedras famosas no Egito, lápis lazuli. Aqui atrás de mim vocês podem observar os resquícios de um sarcófago que foi pintado com hieróglifos na sua parte interna. Ele foi descoberto em 1914 e foi completamente restaurado, pois as figuras internas já estavam quase que desaparecendo. A restauração ficou muito boa. Eis um papiro muito curioso, com um rito sacro para você curar os olhos e afastar serpentes do deserto. Olha que curioso, o mesmo papel para tratar de duas coisas que aparentemente não tem nada a ver, olho e serpente. Muito interessante. Outra obra muito bem conservada. Trata-se de um sarcófago descoberto no início de 1900, que os estudiosos pensam que se trata de um dos sacerdotes de Amon-Ra, um faraó que foi inclusive considerado Deus. Perfeito estado, veja, 2000 anos de história, né? Está bem preservado. Nós observamos as canoplas, os vasos sagrados, para que os órgãos da urna fossem retirados. Gente, isso é fantástico. Diz a lenda egípcia que quem abrisse essa caixa que continha as canoplas seria amaldiçoado para sempre. Cobridores dessas obras egípcias da época, o Bernepouyer, o Cernir, o Schiaparelli, trouxeram essa capela funerária lá do Egito aqui para a Itália. Por isso que ela está toda reforçada com madeira. E é curioso porque ela tinha até um rito para que ela fosse construída e pintada. Precisava começar de baixo para cima, do lado direito para o esquerdo. Havia muitas regras para que o corpo fosse abençoado. Interessante, trouxeram para cá, né? Removeram ela. É muito curioso tudo isso. Este sarcófago representa Ka, um dos faraós do Antigo Egito. Ele é um sarcófago inteirinho, revestido com as cores douradas e azul escuro, quase preto, porque são as cores de Osíris, o deus da morte, que vai julgar as pessoas. Está em perfeito estado, é maravilhoso e entre todos é o maior. Incrível! Quando os arqueólogos abriram a tumba de Ka, eles se depararam com essa caixa gigantesca. Quando conseguiram abrir, feita de madeira, eles encontraram este sarcófago revestido com as cores que eu já expliquei. E abrindo esse segundo, eles encontraram um terceiro. Venham ver. Encontraram por fim o terceiro e dentro desse estava o corpo de Ka. A máscara é feita de ouro maciço. Agora uma coisa muito curiosa, para quem já assistiu o filme A Múmia, da Universal Filmes, este aqui que está do meu lado é o Imhotep, o grão-vizir do faraó. Uma figura conhecidíssima para quem gosta tanto de cinema quanto de história. Ele, além de ser o grão-vizir, era o sumo sacerdote e foi morto da maneira mais cruel, num sarcófago com escaravelhos, porque ele gostava da filha do faraó. Olha que interessante, não há apenas múmias de homens, há também de animais, que os faraós tinham como estimação e eram enterrados, sacrificados para serem enterrados com o faraó. Aqui embaixo nós vemos uma múmia de um crocodilo, tem múmia de pato, até de bezerro tem múmia. A explicação é que ele foi provavelmente o arquiteto da primeira pirâmide egípcia, que foi construída no reino de Djoser. Estamos agora na Galeria dos Reis, porque são esculturas dos grandes faraós do Egito. Um dos reis da França comprou essa coleção, não gostou e vendeu tudo para o rei da Sardenha. E depois esse rei passou para a família Savoy, por isso que se encontra hoje em Turim. São esculturas funerárias feitas com as pedras maravilhosas, todas retratando esses grandes faraós do passado. É sem dúvida a galeria mais suntuosa de todo o museu.